Abelardo e Abelarda, sejam muito bem-vindos em mais uma aula do meu canal, onde eu vou falar sobre volume de treinamento. Continuando esse projeto de 30 dias seguidos, colocando um vídeo por dia. Você que está acompanhando, muito obrigado. Já deixa o joinha no vídeo para valorizar, porque o tema de hoje é muito interessante. Volume de treinamento. Se você não sabe o que é volume, nada mais é do que a soma dos quilômetros que você corre. Somando todos os quilômetros que você corre na semana, você tem o volume semanal? Somando todos os quilômetros que você corre semana a semana no final de um mês, você tem o volume mensal. O que é importante saber sobre volume é que o tempo de exposição conta muito. Só para gerar um contexto, nós temos atletas iniciantes e intermediários. Eu e você, mesmo que você seja um bom atleta amador, você não sai do intermediário. Por que eu falo isso? Num terceiro patamar, nós temos atletas de elite, de alto rendimento. O volume do alto rendimento é completamente diferente e eu nem vou falar sobre isso. Então, eu e você, mesmo que você se ache um grande corredor, eu sou da elite, você continua sendo um bom atleta amador. Nível intermediário. Elite é outra história. Por que eu falo isso? Porque eu dei esse contexto. Levando em conta essa parte de intermediário e iniciante, o volume muda. O volume muda completamente, porque eu preciso levar em conta não só o número final da semana, e sim o tempo de exposição. Vou dar um exemplo. Pense em dois corredores, Abelardo. Dois corredores. O corredor A, no treino leve dele, ele corre a 4 minutos por quilômetro. Ele é um bom atleta amador. O pace leve dele, confortável, é 4 minutos por quilômetro. E o corredor B, quero que você pense nele agora, o pace leve dele, confortável, é de 6 minutos por quilômetro. Se eu como treinador, passo para o corredor A uma sessão de 20 quilômetros leve, ele vai levar 1 hora e 20 minutos, porque o pace dele é de 4 minutos por quilômetro. Se eu passo esse mesmo volume para o corredor B, a cada 10 quilômetros ele leva 1 hora. Então ele vai levar 2 horas. Um corredor tem um tempo de exposição de 1 hora e 20, enquanto o outro corredor, no caso, tem um tempo de exposição de 2 horas. Ou seja, 40 minutos a mais. Por que eu falo isso? Sempre que alguém vem treinar comigo, seguir um dos meus programas de treinamento à distância, e eu tenho programas para iniciante, para corredor de 5 km, né? Intermediário ali no 5 km, no 10, no 21, na maratona. Treino também corredores que buscam passar no TAF. Eu sempre falo que o volume tem que ser ajustado dentro do que aquela pessoa suporta, principalmente o pace. Porque se eu pensar dentro disso, e eu quero que você pense comigo, se eu penso assim, eu vou passar para o corredor A 100 quilômetros por semana. Só para dar um exemplo, vamos supor que ele leve para fazer esses 100 quilômetros, só um exemplo que eu não vou ficar fazendo a conta toda hora também, mas só um exemplo para você entender o raciocínio, só para ilustrar. Vamos supor que ele leve 4 horas. 4 horas não, que seria muito pouco. Vamos supor que ele leve 7 horas na semana. Um exemplo só um exemplo. Então ele tem um tempo de exposição de 7 horas. Aí eu passo para o corredor B o mesmo volume, 100 quilômetros por semana. Só que ao invés de levar 7 horas, ele leva 12. Professor, mas isso não importa. Se o corredor B, por mais que o pace dele seja mais lento, ele precisa fazer o volume? Ele precisa fazer o volume e ponto final. Não é bem assim. Quanto maior o tempo de exposição, maior o meu tempo de descanso. Eu não posso ter um tempo de exposição gigantesco e um tempo de descanso pequeno. Quanto menor o tempo de exposição, levando em conta esse princípio, o meu descanso, o que eu preciso, é um pouco menos. Aí, é claro, nós temos provas onde você precisa de um volume maior. Se você pegar um maratonista que busca o sub 4 horas, que é um pace ali médio de 5,30 por quilômetro, em média 5,30, 5,35... Até 5,40 ainda bate o sub 4 se tiver certinho a distância, né? Porque nunca dá 42,195. Dá 42,600, 42,700. Mas vamos supor um corredor sub 4 horas na maratona. Então ele busca uma média arredondando de 5,40 por quilômetro. Até troquei a mão porque segurar o microfone assim é ruim e na camiseta não tá apoiando. Inclusive vai deixando seu like, tá? Se você tá gostando desse vídeo. Parece um podcast no direto e reto, mas o conteúdo tá bom. Então 5,40 é o pace dele de competição.
No treinamento leve, ele vai rodar pelo menos 1 minuto por quilômetro acima disso. Então o longão, não é que todo longão vai ser lento, mas a grande maioria vai ser em um ritmo mais confortável. Pense que de 5,40, que é o ritmo de competição, ele corra o longão tranquilo no pace de 6,40. Aí você imagina bem o tempo que ele vai levar para fazer um longo de 30 quilômetros. Imagina o tanto de tempo, tanto de horas. Ah, professor, mas eu ouvi falar que um maratonista não pode passar de 2 horas e meia de corrida contínua, que isso acaba com o organismo dele. Só que fala pra mim, como eu pego um atleta sub 4 horas, que é uma grande porcentagem dos maratonistas amadores, e não passo corridas acima de 2 horas e meia. O corpo dele vai estranhar muito no dia da competição. Isso não faz sentido, ele precisa sim passar. Ele vai fazer a corrida em 3 horas e 58, 3h55, 3h59. O corpo dele não precisa correr quase 4 horas. Mas ele precisa de treinos de 3 horas e meia, 3 horas e 20, 3 horas. Só 2 horas e meia não faz sentido, vai faltar volume. Fato é, para que você entenda, Abelardo, onde eu quero chegar, é que na hora de pensar no volume, são 2 pontos a serem levados em consideração. Você deve levar em consideração 2 pontos. O primeiro é a distância da sua corrida-alvo. Se é um 5 km, se é um 10, se é um 21 ou se é uma maratona. Os meus alunos que seguem os meus programas de treinamento à distância e tem um programa diferente para cada distância, dentro dessas que eu acabei de falar, cada distância eu monto um volume diferente. E esse volume é adaptável à rotina da pessoa. Esse volume pode ser mudado. Claro que como treinador, eu tenho a minha metodologia, o volume que eu acho legal, mas ele é adaptado ao pace. Então, o primeiro ponto a ser levado em consideração é isso, a distância da minha prova-alvo. O segundo ponto é esse que eu venho falando durante a aula toda, o seu ritmo, o pace principalmente do seu treino leve, porque a maior parte do treinamento é leve. Então, você tem que pensar na exposição. Será que eu, que tenho um pace leve de 6 minutos, consigo 12 horas na minha semana, 10 horas que seja, 7 horas que seja? Será que eu consigo fazer um volume que estão me passando, que vai dar 7 horas de corrida na semana? Será que isso encaixa na minha rotina? Conciliando família, trabalho, casa, vida? E se eu consigo, será que isso gera rendimento de fato? Volume por volume, pessoal, não resolve nada. Você aumenta o volume quando você tem condições de aumentar o volume. Ah, mas o atleta profissional corre 200 quilômetros por semana. Você pode ter certeza, e eu tenho, porque eu já treinei vários atletas profissionais, e eu também já fui um atleta, e conheço vários atletas. Nenhum chegou nesse volume do dia para a noite. E eles só fazem esse volume porque aquilo... A corrida é a profissão deles, não é um passatempo. Eles conseguem ter um tempo de exposição maior, mas um descanso maior. Você, de repente, vai treinar 7 horas na semana e não consegue descansar. E, acima de tudo, não tem rendimento nenhum. Enfim, se você chegou até esse momento da aula, escreve aqui embaixo volume necessário. Escreve a palavra volume necessário para eu ver se você entendeu o que eu quis explicar durante essa aula. Antes de encerrar, não sai do vídeo ainda, eu quero que você saiba que todos os meus programas de treinamento à distância, eles estão disponíveis para você comprar. O valor é bem acessível, eles têm as planilhas da minha metodologia, são planilhas uma diferente da outra, você vai seguir tudo que eu vou passar para você dentro de planilhas personalizadas. Lembrando que tem para todas as distâncias, independente do seu pace. Se você tem interesse, clica no link da descrição e entra no grupo. Eu só divulgo os programas dentro do grupo. E eu sempre faço algumas promoções, não todo dia, é claro, mas assim, pelo menos uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses que seja, tem uma promoção para quem está no grupo. Então é só você clicar no link da descrição e entrar no grupo se você tem interesse em ser o meu aluno à distância. Do mais é isso, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e é nóis. Até o próximo vídeo, que é amanhã. Fui!